Se você deseja saber como colisões é cobrado no Enem, vem comigo. Eu me chamo Eduardo Cavalcante e desejo me tornar o seu professor virtual. Vem comigo, porque aqui você encontra muito conteúdo de qualidade para te ajudar a passar no vestibular. Eduardo, o que a questão aborda? Ela aborda especificamente uma colisão, em que nessa colisão a gente vai utilizar o teorema do impulso variação da quantidade de movimento. Mas antes disso, Eduardo, ele cita, eu li no texto, um tijolo, né, que é abandonado, e esse tijolo, ao ser abandonado, em queda adquire velocidade, né? Então essa quantidade de movimento do tijolo vai aumentando. Na hora que o tijolo colide com o capacete de um operário de uma obra, numa construção civil, nessa colisão há transferência de energia. E essa transferência de energia junta a uma variação da quantidade de movimento do tijolo, ela caracteriza um impulso provocado pelo tijolo no capacete do operário. E é nesse contexto que a questão se desenrola. Qual é a pergunta da questão? Qual a força impulsiva média que esse tijolo é capaz de provocar no capacete? Ou vice-versa. Porque para toda ação você tem o quê? Uma reação. Então o que a gente vai ter que desenrolar? O teorema do impulso. Então eu queria que você percebesse que essa força impulsiva média que apresenta-se na situação provocada pela colisão, ela poderia ser enxergada por você da seguinte maneira: impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, que é justamente o teorema do impulso. Eduardo, mas a questão é tão pequena? Acredito que sim, se você souber ler a questão e utilizar em seu benefício o Torricelli, a energia e o impulso. Vamos lá. Através do teorema do impulso, você faria impulso resultante. A força resultante vezes o intervalo de tempo da colisão. E ele disse que essa colisão, ela demorava um pouco para acontecer, ela não é instantânea. Demorava, né? Porque a colisão realmente ela é muito rápida e ela dura um intervalo de tempo de meio segundo. Mas perceba que ela não é instantânea. Essa força impulsiva média poderia ser enxergada por você como a força resultante provocada no momento da colisão, vezes o intervalo de tempo igual à variação da quantidade de movimento, que vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ok? Eduardo, aí vamos lá. O que você percebe? Que essa variação da quantidade de movimento sofrida pelo tijolo no momento da colisão, você vai precisar, para calculá-la, da velocidade que o tijolo tinha no momento que ele colide com o capacete. E isso nós vamos poder obter ou por energia, conservação de energia nessa queda, ou por equação de Torricelli. Aí você que escolhe para desenrolar a questão, ok? Dá para a gente perceber o seguinte, ó. O tijolo, ele cai. Então, se o tijolo cai, a velocidade inicial eu vou considerá-la nula, ele partindo do repouso, tá? Então, eu vou usar a equação de Torricelli, que eu acho que é um fator mais comum a todos. Velocidade final ao quadrado, que é a velocidade que o tijolo vai adquirir no momento da colisão, é o que eu estou tentando calcular, tá bom? É igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração de queda, vezes a variação de espaço. A aceleração de queda no momento da queda do tijolo é a aceleração da gravidade, a aceleração que ele está submetido naquele momento. E a altura é justamente o deslocamento que o objeto sofre. Velocidade final é o que eu desejo, ao quadrado. A velocidade inicial vai ser 0. A aceleração da gravidade no local é 10. E a altura de queda ele nos forneceu na questão foi de 5 metros. 5 metros. Ok? Aí o que você nota? Isso aqui vai dar 50, né? Esse produto. E 50 vezes 10. Aliás, 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Eu dei uma apertada aqui e eu queria que você percebesse que essa velocidade é a velocidade que o tijolo tem no momento que ele inicia a colisão. Eduardo, e por acaso essa velocidade ela varia demorando? Não, ela varia em meio segundo. Eu preciso que você perceba
que a velocidade ela passa de 10 metros por segundo no momento que a colisão se inicia a 0 no momento em que a colisão finaliza, ainda na trajetória descendente. Vamos abordar esse momento. Aí foi o que eu fiz, eu dei uma ampliada na imagem para você. E quero que você imagine esse tijolo iniciando a colisão na hora que ele toca o capacete, em que ele ainda vai comprimir o capacete. É tanto que eu botei aqui uma pequena deformação que esse tijolo está sofrendo, tá bom? No momento que ele inicia a colisão, a velocidade dele é de quanto? 10 metros por segundo. No momento que ele finaliza a colisão, a velocidade dele eu vou pedir para você considerar quanto? 0. Que é quando eu vou ter certeza que essa colisão ela foi finalizada. Aí o que nós podemos perceber? Que houve uma variação na velocidade desse tijolo no momento da colisão dele. E variação de velocidade, pessoal, é velocidade final menos inicial. Essa variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E por favor, isso aqui é para a colisão. Como isso aqui é para o momento da colisão, qual é a velocidade final da colisão? 0. Qual é a velocidade inicial da colisão? 10. Que é a velocidade que ele tinha no momento em que ele atinge o capacete, que é a velocidade final que calculamos através da equação de Torricelli. Cuidado para não confundir isso. Então, a variação de velocidade que esse tijolo sofre no momento em que ele sofre a colisão com o capacete, ainda no movimento descendente, dá para dizer que essa variação de velocidade ela é de menos 10 metros por segundo, que é justamente a subtração de 0 menos a velocidade no início da colisão, que é 10. Ok? Beleza. Eu vou deixar isso aqui em aberto e vamos voltar para a aplicação do teorema do impulso. A força impulsiva média eu vou tratar como a força resultante da colisão, desconsiderando o próprio peso do tijolo, é claro. Essa força impulsiva média, vezes o intervalo de tempo que a colisão durou, né? Essa colisão ela durou meio segundo. Então, esse meio segundo eu vou tratar como 1/2, né? Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Me permita tratar isso aqui como massa vezes variação de velocidade. Afinal, isso aqui vai dar massa vezes velocidade final e massa vezes velocidade inicial. Coloquei a massa em evidência. Velocidade final menos a inicial é a variação de velocidade. Ok? Eduardo, feito isso, essa força impulsiva média vezes o intervalo de tempo que a colisão durou. A massa do tijolo ele forneceu no texto também que ela é de 2,5 kg. 2,5 kg vezes a variação de velocidade. Pronto. Esse é o momento que você deve prestar atenção. Olha aqui. Você percebe que essa variação de velocidade ela é de 10 metros por segundo, só que é negativa. Ela é a variação de velocidade que o tijolo sofreu no momento em que ele sofre uma variação em sua quantidade de movimento. Essa variação de velocidade eu vou tratá-la como menos 10 metros por segundo. Não preciso colocar unidade, tá bom? Depois que você percebe que essa variação de velocidade ela é de menos 10 metros por segundo, você nota que essa força impulsiva média ela é negativa. Na verdade, esse tijolo, para ele sofrer a variação em sua quantidade de movimento, para ele sofrer essa redução de velocidade, a força que o capacete provoca no objeto, ela já é uma reação. O objeto colide com o capacete e aplica uma força vertical para baixo. O capacete reage provocando uma força vertical para cima. É dessa reação que estamos falando. Essa reação, ela provocou essa variação na velocidade do capacete, que ela é negativa. E se a variação na velocidade do capacete é negativa, é porque a força ela é contrária ao deslocamento do capacete naquele momento. Show de bola? Então, o que eu posso dizer? Isso aqui equivale a menos 25 vezes 2. Essa força impulsiva média, ela equivale a menos 50 newtons. Mas Eduardo não tem essa resposta. Ou melhor, né? O que ele quer? Ele não quer isso de você. Ele pergunta quanto a força impulsiva média equivale em função da força peso do objeto. Então, olhe para cá. Esse objeto ele tem uma massa de quantos quilogramas?
2,5 kg. O peso do tijolo, eu vou colocar assim, ó. Ele equivale à massa do tijolo vezes a gravidade. O peso do tijolo, você nota que ele equivale a 25 newtons. O módulo dessa força média que o capacete provoca no tijolo, o módulo dessa força média, ela equivale a quanto? 50 newtons, galera. Agora eu quero que você compare essa força impulsiva média comparada ao peso do tijolo. Ela equivale quantas vezes ao peso desse tijolo? 2 vezes. Fazendo você marcar um dos itens ofertados como gabarito da questão. Show de bola? Bem, eu fico por aqui, espero eu ter ajudado. Um abraço a todos.